Boa noite, amadas. Tudo bem? Essa é a primeira live da série Experiências Essenciais para a Mulher Cristã. E nós, mulheres cristãs, precisamos aprofundar nossas raízes em Deus. Eu fiquei muito impressionada quando eu fui ao Líbano, que eu descobri que o cedro do Líbano, vocês sabem que é uma das madeiras mais fortes e resistentes do mundo, ele tem raízes profundíssimas. As raízes do cedro do Líbano estão no manancial. Então, o cedro filtra a água do manancial para trazer para a vida, né? Para a fonte poder fluir com água limpa. Então, o cedro faz esse trabalho. E nós precisamos ter essas raízes do cedro firmadas no único que é rocha, que é o nosso Senhor. Então, nós precisamos aprofundar essas raízes ao ponto de nenhum ventinho de doutrina, nada nos abalar, porque nossas raízes estão firmadas em Deus que não muda, que é maravilhoso, nos ama e é onde a gente tem nossa esperança, né? Tudo que nós precisamos, nós temos em Deus. Então, nós precisamos realmente aprofundar nossas raízes. E essa série de lives é para ajudar cada uma de nós a aprofundarmos essas raízes. E o primeiro assunto é exercitar o espírito. E é o que nós vamos falar aqui hoje, com 3 amadas irmãs do Mato Grosso. A Thaís é de Alta Floresta, a Lourdes é de Chapada dos Guimarães e a Patrícia é de Cáceres. Eu gostaria que elas se apresentassem, falassem quem elas são, há quanto tempo elas estão na igreja, como que é o viver delas com o Senhor. E aí depois a gente vai começar a falar sobre esse tema. Enquanto isso, se você quiser, você pode ir convidando mais mulheres para participar usando esse aviãozinho que está aí do seu lado direito. Amém. Jesus é o Senhor. Muito bem-vindas, irmãs. Obrigada por aceitarem nosso convite. Nós sabemos que não está fácil para ninguém. Vocês estão olhando aqui para essas carinhas lindas, mas por trás tem muito sofrimento. Porém, o Senhor nos chamou. E quando o Senhor nos chamou, exatamente nós respondemos sim, amém, porque nós cremos que quando serve no descanso, é o Senhor quem faz. Então, nossa oração e nosso coração é que hoje à noite o Senhor flua de cada uma de nós e alcance cada uma de vocês. Por favor, Thaís, se apresente. Amém, Senhor Jesus é o Senhor. Boa noite a todas. Obrigada pelas irmãs terem entrado na live, né? Que outras irmãs também possam estar nos assistindo aí daqui a pouco. Meu nome é Thaís Ramalho dos Anjos, sou da igreja em Alta Floresta, Mato Grosso, no norte do Mato Grosso. Comecei a reunir, eu tenho 33 anos agora, né? Comecei a reunir, acho que eu tinha uns 20, 21 anos, na cidade de Sinop, também em Mato Grosso, que eu fazia faculdade lá de veterinário. E eu conheci a vida da igreja lá. Então, tem mais de 10 anos, 12, 13 anos que eu conheço a vida da igreja, né? E graças ao Senhor que o Senhor vem cuidando de nós, né? Tendo misericórdia de nós, suprindo a gente com vida, né? Graças ao Senhor, as irmãs que têm cuidado de nós, né? Têm ministrado as palavras, nós temos superabundado, né? Em palavra, em vida, e graças ao Senhor por isso. Sou mãe de uma menina, Liz, e estou esperando mais um agora, que é o Luiz. Estou de 6 meses. E é isso aí, irmãs. Que a irmã Patrícia agora vai falar. Amém, irmã. Jesus é o nosso Senhor. Obrigada primeiro, né, pelo convite do Senhor, né, que nós participarmos dessa live hoje. E esperamos realmente poder contribuir com um pouco, né, de experiência que o Senhor tem nos dado. Eu me reúno em Cáceres, mas comecei a reunir em Rondonópolis em 2003, já há 20 anos já. Vai fazer 20 anos esse ano. E desde 2010 nós estamos em Cáceres e desde o início, né, começamos a já servir ao Senhor. E nossa vida tem sido essa, né? A gente buscar o Senhor, servir o Senhor e nos colocar cada vez mais, né, à disposição do Senhor para que o Senhor nos use como seus instrumentos, atue na comportagem também,
não, né, o tempo todo, mas pelo menos por oportunidade, os momentos que nós podemos, né, estamos aqui também atuando na comportagem também. Mas sou mãe também, tenho 2 filhos, o Daniel que tem 17 anos e a Esther que tem 12 anos. E com a graça do Senhor, vamos perseverar até o fim, cooperando com o Senhor, né, e cooperando com o seu reino. Amém. Irmã Lourdes, agora com você. Abre seu microfone, amada. Meu nome é Maria de Lourdes, sou da igreja em Chapada, Mato Grosso, né? Chapada dos Guimarães, né? Mato Grosso. Também, né, fui, em 2006, eu conheci o Senhor, né? E graças ao Senhor, e estou aqui firme, né? Servindo o Senhor, né? Estou aqui na Chapada, é um local pequeno, mas cheio de amor, cheio da presença de Deus, como em todas as localidades, né? Esse nosso Deus é dessa forma, né? Graças a Deus, estou muito feliz, quero continuar prosseguindo no Senhor, né? Encorajo cada uma de vocês, né? A estar prosseguindo também, né? E que Jesus é o nosso Senhor e eu estou muito feliz nessa noite por estar participando dessa live. Amém. Amém. Aleluia. Muito obrigada, viu, amada? Vocês estão tudo novinhos, hein? Eu estou na vida da igreja desde 90. Tá não bom. preciso fazer conta, não, tá? Enfim. Até parece, Jesus. Amém. Ó, o Senhor é maravilhoso e a vida de Deus em nós nos faz um. E é muito doce ter comunhão com irmãs que a gente nunca encontrou pessoalmente. Eu acho que eu encontrei pessoalmente só a Patrícia até agora. Tanto, o Senhor escolheu desde antes da fundação do mundo. E nós já nos conhecíamos. Nós somos membros do corpo de Cristo. Então, nós realmente somos um. É muito doce essa vida, né? Porque ela é real. E aí, eu tenho um versículo aqui para começar o nosso assunto de hoje, que me impressiona muito. Está em Zacarias 12, o versículo 1. Fala assim, começa. Fala o Senhor. Ou seja, nosso Senhor é vivo e fala. E ele fala o quê? Que ele estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Ou seja, o Senhor preparou tudo para criar o homem com um espírito dentro dele. Então, a grandeza da criação daqui, estender o céu, fundar a terra para formar o espírito do homem. Então, essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para nossas amadas. Eu quero que vocês me contem como o homem foi criado. Ele foi criado igual todo o restante da criação, como o céu, como a terra, ou teve uma diferença? Contem aí para mim. Qual foi a diferença? Amém, Senhor Jesus. Amém, mas louvado seja o Senhor, porque realmente o homem foi criado de uma maneira diferente e muito especial, né? Toda a criação, ela foi feita somente pela palavra de Deus. Deus falou, né? Haja luz, e a luz passou a existir. Haja o firmamento, e aí foi acontecendo, cada item da criação foi sendo criado. Mas, quando chegou, né, no momento de criar o homem, então ali o Deus triuno, né, vamos dizer assim, ele se reuniu, né, o Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso está em Gênesis 1, versículo 26. Eu vou ler o versículo aqui para reforçar nessa porção aqui tão especial. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, de uma maneira diferente do restante da criação, o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. As outras, né, as aves, os peixes, os animais foram todos criados segundo a sua espécie. Então, o homem já foi criado de uma maneira diferente aí, porque foi feito vamos dizer, a imagem e semelhança de Deus, e foi o próprio Deus que criou, né? Não foi, Deus falou e o homem passou a existir, né? Deus, ele
formou o homem, né? Então, vamos dar assim, Deus colocou a mão na massa mesmo para formar esse homem aí de uma maneira tão especial para que o homem pudesse exercer essa função aqui, né? Quando ele fala de ter domínio, né? Sobre toda a criação. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. O homem, né? Ele foi criado do pó da terra. Né? Deus pegou a terra, né? Moldou ali um boneco e soprou nas suas narinas um fôlego de vida. E esse homem, ele passou a ser alma vivente. Ó Senhor Jesus, o homem, também o Senhor, quando ele soprou esse fôlego de vida, junto com esse fôlego, ele soprou o Espírito, né? O Espírito no homem, para que esse homem contatasse Deus. Amém. 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 Aleluia. Isso tudo está registrado, né? A gente não está inventando nada, né? Sim. Está na Bíblia, está lá em Deus, como ele é triuno, né? É Pai, Filho e Espírito. Nós também somos tripartido, né? Nós somos formados por 3 partes, e isso está lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Fala assim, que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui fala, né, que nós somos tripartidos. Né? E também tem um versículo, não sei se a irmã Patrícia falou aí, mas que nós somos formados de modo assombrosamente maravilhoso, né? E tem, na versão King James, ele tem uma outra palavra que eu achei interessante aqui. Fala assim, no Salmo 139, 13 e 14. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado. Pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Amém. Aleluia. Esse salmo maravilhoso. Eu recomendo a todas que estão aí essa noite lerem esse salmo com oração. É o Salmo 139. Fala como o Senhor nos formou de maneira assombrosamente maravilhosa. E a Maria José colocou aqui, né, que ela gostou quando a gente falou que todos os animais foram criados da sua própria espécie, mas o homem foi criado segundo a espécie de Deus. Olha só, o Senhor nos criou a espécie dele mesmo. Por quê? Ele sabia que Jesus viria para a Terra durante um período, mas ele sabia que depois que o Senhor não estivesse mais aqui nessa Terra, o Espírito viria para habitar naqueles que de coração invocassem o Senhor e recebessem o Senhor como vida. Então, hoje, nós somos os representantes de Deus na Terra. Ele se expressa nessa Terra por meio de nós. Por isso, ele criou esse órgão tão especial e importante, que é o espírito humano, que é onde nós podemos contatar e ter comunhão com Deus e ser direcionadas por ele. Então, nós precisamos realmente exercitar esse nosso espírito, né? Que é esse órgão maravilhoso, para contatar Deus e para poder realmente fazer com que essa vida de Deus, que está no nosso espírito, que entrou no nosso espírito quando nós cremos, se expanda para toda a nossa alma, de forma que as pessoas olhem para nós e não vejam mais a gente, mas vejam Cristo em nós, né? É essa a obra maravilhosa que o Senhor está fazendo em nós. Um dia nós cremos e fomos regenerados no nosso espírito. Esse órgão que estava amortecido ganhou vida. Porém, nós precisamos ser ganhas na nossa alma, né? E aí nós vamos falar um pouquinho agora quais são as funções, né, de cada uma dessa parte nossa. Vamos ouvir primeiro sobre o corpo. Qual que é a função do nosso corpo? Amém, Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor nos deu esse corpo que foi formado do pó da terra e é a única, vamos dizer assim, é a única parte que realmente nos liga à terra, é o nosso corpo.
né? Então, que na verdade a nossa verdadeira essência e identidade, ela é espiritual, né? Nós somos do alto. Então, a única coisa que nos liga a essa vida terrena é o nosso corpo. Mas que nos dá, então, a função de contatar as coisas materiais, as coisas físicas, né? Que nós podemos nos mover, nós podemos falar, né? Por meio do nosso corpo, o Senhor pode se expressar também, né? Então, a função que o Senhor quer, na verdade, para o nosso corpo é essa, né? Da gente poder... Chegar nas pessoas, a gente precisa do corpo para chegar Amém. nas pessoas. O Senhor quer alcançar as pessoas hoje, né? Mas para isso o Senhor precisa, né, das nossas pernas para ir até onde as pessoas estão, né? E da nossa boca para a gente falar do Senhor para as pessoas, né? Então, de fato, o nosso corpo, a função vai ser, nós contatamos as coisas materiais, mas é através do nosso corpo que o Senhor vai, né, alcançar e poder resgatar as pessoas também. Amém. Senhor Jesus. Amém. Aí a irmã vai falar da alma, né? Amém. Como nós já vimos, né? Nós fomos feitos com um corpo, que a Patrícia falou, né? E uma alma e um espírito. O que é a alma, né? A alma é a personalidade. Ela interage na esfera psicológica. E essa alma, como que ela é? Ela é formada por 3 partes, né? Mente, né? Vontade e emoção. E o que a mente faz, né? A mente, ela é a parte líder, né, da alma. Olha só, Senhor Jesus. Com ela, nós relacionamos e chegamos a conclusões. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E a vontade? O que é a vontade? A vontade, ela é acionada para fazer o que a mente decidiu e a emoção aprovou. Você vê, um precisa do outro, né? E a emoção? A emoção é tocada, né? E gosta do que a mente pensou e decidiu. Senhor Jesus. Né? Na verdade, a palavra, ela tem falado várias vezes, né, sobre colocar a mente no espírito. Senhor Jesus. Lá em Romanos 12, 2, né? Fala que nós não devemos nos conformar com este século, né? Não devemos nos conformar com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Senhor Jesus, quando nós renovamos a nossa mente, nós podemos experimentar o qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Nós precisamos nos voltar ao Espírito, sempre que a gente estiver na mente. Porque quando nós estamos na mente, Senhor Jesus, nós estamos na carne, né? E a palavra diz que a carne para nada se aproveita, né? Por isso nós devemos colocar a nossa mente no Espírito, né? Amém. Porque lá em Romanos 8, 6, né? Fala também, né? Que a mente colocada na carne dá para a morte, mas a mente colocada no Espírito para a vida e paz. Aleluia, porque no Espírito nós temos vida e paz. E ainda tem mais, irmãs, né? Se é que eu posso falar mais um pouquinho. Ó Senhor Jesus, né? Lá em Mateus, né? Porque lá em Mateus 16, 25, fala assim, porquanto quem quiser salvar a sua vida, né? Porque a nossa alma, infelizmente, ela adquiriu uma vida independente de Deus. Se você estiver no Espírito, não. Mas se você estiver na alma, ó Senhor Jesus, né? Nós temos uma vida da alma. E essa vida da alma, ela é independente de Deus. Senhor Jesus, ele fala, porquanto quem quiser salvar a sua vida, essa vida da alma, perdê-la-á, né?
Mas ele também fala, e quem perder a sua vida por minha causa, essa vida também é a vida da alma. Ele fala, Xalaá, né? Nós queremos sim perder essa vida da alma pelo Senhor, né? Ó Senhor Jesus, porque Ele tudo fez por nós, Ele lutou por nós, né? Senhor Jesus. Portanto, nós devemos estar invocando sempre o nome do Senhor. Que quando nós invocamos o nome do Senhor, nós voltamos para o Espírito. Vamos tocar na vida. Cheia de opiniões, essa alma cheia de si mesmo, cheia de ego, né? E nós não vamos sair do nosso eu, né? Aquele eu que quer dar uma ajudazinha para Deus, mas Deus não quer isso. Ele quer que nós façamos a vontade dele, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Aleluia! Então, fugir daquele pensamento que você pensa assim, não acredito que eu estou pensando nisso, né? Sim, não acredito. Eu pensando nisso. O Espírito, Sim. Thaís, fala aí do Espírito, então. Quais são as funções do Espírito? O Espírito também, tá? Tem vários versículos, né? Falando sobre... confirmando, né, que nós temos um Espírito, né? Lá em Jó 32:8, fala assim, contudo o homem tem um Espírito, e o sopro do Shaddai, o Todo-Poderoso, que lhe o proporciona entendimento. Em Provérbios 20:27 também fala, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. A inteligência e o discernimento humano revelam tudo o que se passa no corpo. João 4:4. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E em Hebreus 4:12. Portanto, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Então, tem vários outros versículos, né, que falam, e o espírito, assim como a alma tem 3 partes, o espírito também tem 3 partes. Então, tem a comunhão, a intuição e a consciência. A consciência é a parte líder do espírito, né? E o que então, são 3 partes, né? Para que serve o espírito, então? Né? Tem até uma musiquinha infantil, fala, para que fomos feitos? Para ter Deus dentro em nós, né? Então, foi feito para habitar o Espírito de Deus, né? Então, essas 3 partes é para conter o Espírito de Deus. Por isso, Deus criou o Espírito no homem. Então, a consciência é a parte dominante que nos capacita para discernir o que a gente acha que é certo, o que é errado, né? Mas se essa consciência nossa, ela tiver cauterizada, ela tiver mortificada, né? Isso fica insensível, né? Muitas vezes a gente pensa, por que tal pessoa cometeu tal coisa, né? Coisas graves, né? A gente tem vários homicídios, né? Inúmeras coisas, né? Como que as pessoas fez isso, né? E não pensa, não sente nada. Então, muitas vezes a consciência está cauterizada, né? E aí a gente não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Então, aquilo lá, uma consciência cauterizada, aquilo lá é comum, né? Então, a consciência ela deve estar sensível ao que agrada ao Senhor, né? Tudo ao que agrada ao Senhor. Estar sensível, senão a gente abre porta para o pecado entrar em nós. Então, pedindo perdão, né, pelos nossos pecados, pedindo para o Senhor nos lavar, né, para nós termos uma consciência limpa diante do Senhor. A outra parte é a comunhão. Então, para que serve essa parte do Espírito, né? É para a gente unir ao Senhor, nos contatar com o Senhor. Em 1 Coríntios 6:17 fala assim, entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com ele. Então, tem esse versículo falando, né, que se une ao Senhor é um Espírito com ele. Para adorar a Deus, para servir a Deus. Então, além da consciência, da comunhão, ainda existe a intuição.
E o que seria essa intuição, né? Então, por meio dela, Deus fala e nos direciona, nos ensina sobre todas as coisas. E lá em 1 João 2, 27, fala assim: quanto a vós, outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdade, não construída sobre a mentira, e vos ensina sobre tudo o que precisa saber. Permanecei, pois, nele assim como ele vos ensinou. Então, a intuição é onde a gente ouve o Senhor falar conosco, né? Amém. Então, existem essas três partes do Espírito. Amém. Aleluia. A gente fala de aprofundar raízes, né? Para a gente ter uma raiz profunda em Deus, nós precisamos conhecer Deus. Amém. E como que a gente vai conhecer, né, esse nosso Senhor maravilhoso sem ter comunhão com Ele, né? Sem conversar com Ele, sem ficar na presença dEle, sem ter intimidade com Ele. A gente, quando está se apaixonando, né, pelo nosso marido, pelo nosso noivo, a gente tem que conhecer. Quanto mais a gente conhece, mais a gente apaixona. Então, quanto mais a gente conhece o Senhor, mais apaixonado a gente fica por Ele. E onde nós podemos conhecer o Senhor? Como nós podemos conhecer o Senhor? Exercitando esse nosso espírito, que é onde o Espírito de Deus habita, é onde Ele fala conosco, é onde Ele nos dá direção. Então, a comunhão, a gente precisa de ter momentos de intimidade, de comunhão com o Senhor. A gente tem que ter liberdade para se derrubar na frente dele, né? Abrir o nosso coração, falar tudo que está incomodando. O Senhor gosta disso. Ele gosta de nos ouvir, porque Ele gosta da nossa presença. Mas aí a gente tem que permanecer um pouquinho mais. Depois que a gente falou, a gente permanece e ouve o Senhor falando conosco. Essa é a riqueza de estar, permanecer e exercitar esse espírito, né? E aí eu quero perguntar para as meninas como que a gente cuida dessas partes. Primeiro, o que a gente faz com o corpo, para ele ficar ajeitado, para o Senhor poder usar, né? Porque se não tiver corpo, a gente não vai expressar o Senhor, nem vai ser útil para ele. Como que a gente faz com a alma, a bendita mente, que é a parte líder da alma? Como é que a gente faz para essa alma ficar bem cuidadinha, né? Essa mente? E o que a gente faz para exercitar o espírito? E aí, depois disso, eu gostaria que todas nós tivéssemos a liberdade de compartilhar como que a gente faz para exercitar, para permanecer e para se voltar para esse espírito. O que cada uma de nós faz? Porque, na verdade, todas as irmãs que estão aí, todas as mulheres que ainda vão ouvir essa live, querem saber o que elas podem fazer para ter experiência de estar no espírito. Porque essa experiência é essencial que vai mudar a nossa intimidade com o Senhor, né? E aí, cada uma de nós pode compartilhar como que a gente faz para exercitar esse espírito, para que ele fique vivo e sensível, né? Para que a consciência seja rápida para perceber, estou desagradando o Senhor, deixa eu correr e mudar, e me arrepender, e receber luz. Porque o Senhor é lindo, Ele tem prazer em perdoar, né? Ele não quer acabar conosco, pelo contrário, Ele quer nos dar vida, vida, vida em abundância para a gente fluir, para alcançar todo mundo com essa vida maravilhosa que está nos dando, né? Então, bora, como é que a gente cuida do corpo? Quem é a mulher do corpo aí? A malhadeira. Senhor. Senhor Jesus. Amém. Compartilhar, então, um pouco na questão dos cuidados com o corpo. Até vou seguir aqui que a irmã Thaís leu ali 1 Coríntios 6, 17. Eu vou ler aqui o 18 e 19, que diz assim: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6, do 18 ao 20. Então, como nós somos, né, esse santuário do Espírito Santo, né? O Senhor, Ele nos criou com o Espírito, para que Ele pudesse entrar, né, habitar em nós, e a partir do nosso Espírito tomar conta, né, de toda a nossa alma, e no final, né, também, né, transfigurar o nosso corpo. Mas, na verdade, para a gente hoje poder servir o Senhor e expressar o Senhor, a gente precisa manter o corpo
saudável, né? Então, aí entra a questão de saúde mesmo, né? Saúde física que a gente precisa cuidar, a questão de alimentação, prática de exercício físico, tudo para realmente a gente poder ter uma saúde adequada e servir o Senhor. Mas também o Senhor, ele nos alerta na palavra com relação àquilo que a gente vê. Até eu peguei aqui um versículo em Mateus 6, que fala assim, 6:22, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão, Senhor Jesus. Então, a gente precisa tomar cuidado também com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente assiste, com o que a gente ouve, porque tudo isso, de uma certa forma, vai estar afetando, não fisicamente, mas também, né, a questão vai estar, vamos dizer assim, corrompendo mais ainda a nossa alma também, né? Então, os 2 versículos aqui que eu também quero ler com as irmãs, um está em Efésios, a gente está terminando de desfrutar, né, de Efésios, Efésios 4:29 também nos dá um alerta sobre esse cuidado também. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, Senhor Jesus. Amém. E Colossenses também, o Senhor nos traz alguma palavra nesse sentido, 3, versículos 8 e 9, que diz assim, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mentais uns aos outros. Então, quer dizer, tudo isso são coisas que, de uma certa forma, também vão comprometer a nossa saúde, vamos dizer, espiritual, mas também vai atingir, vamos dizer, são coisas que entram através do nosso corpo, né? Então, nós precisamos tomar esse cuidado também de fugir de todo tipo de impureza, né? Seja coisas que a gente ouve, que a gente assiste, ou coisas que muitas vezes, né, hábitos que se tenham errado, né, questão que fala que linguagem obscena, né, questão de falar, né, algo inadequado, mas que realmente que saia da nossa boca somente palavra que vai transmitir graça para as pessoas, né, palavras que sejam boas para a edificação. Então, de uma maneira geral, seria isso aí, né, a questão do cuidado com o corpo, não só na questão de saúde, que isso, claro, a gente precisa tomar cuidado, né, para não para de fato o Senhor poder nos usar, né, mais e mais, para que a nossa saúde não seja uma limitação para nós servirmos o Senhor de maneira adequada. Amém. Amém. Comer bem, Amém. malhar, né, caminhar. Eu não sou muito boa para falar nessa parte de exercício físico, porque eu não gosto mais. Estou sentindo necessidade justamente pela questão de saúde, de poder estar bem. E aí, como é que Amém. da alma, Lourdes? Então, lá em Mateus, Então nós vamos ter que ser sucintas, porque senão a gente não chega nas dicas para exercitar o espírito. sim, em Mateus 16:24, o Senhor fala, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E aqui em 37, em 38, ele fala assim, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Então, o que eu tenho que fazer para a edificação do corpo de Cristo? O que eu tenho que fazer para sair dessa vida da alma, deixar essa alma para lá, que ela não vai nos levar a lugar nenhum, ou seja, vai nos levar para a morte, né? Eu tenho que invocar o nome do Senhor. Aqui o meu marido, às vezes, ele fala assim, amor, você está falando sozinha? E eu falo para ele, não, estou falando com seu pai. Assim eu brinco com ele, né? Porque eu tô invocando, eu tô orando, eu tô, sabe, cantando, porque é isso que nós devemos fazer. Já levantar de manhã cedo e a primeira coisa, antes de sair da cama, eu tenho esse costume. Oh, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, eu abri meus olhos. Senhor Jesus, obrigado pela família de Deus, obrigado pela minha família, e ali eu já vou falando com o Senhor. Amém. Né? Já vou me enchendo do Espírito. Então, o melhor modo de se lidar com a nossa alma é colocando ela no lugar dela, onde ela tem que ficar.
Mas nós temos que estar no Espírito. Porque como a igreja vai ser edificada se você está na carne? Como você vai servir o Senhor se você está na carne? Ou seja, está na vida da alma. Não tem como. Nós somos dependentes desse Deus maravilhoso. E nós temos que continuar sendo dependentes. Como? Desde a primeira vez fala, negar a vida da alma. Negar a vida da alma. Como vou negar a vida da alma? Invocando o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Amém! Amém. Aqui, ó, chamada Ieda, que tá falando que você anda invocando. Ó. Amém! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ela me conhece bem. Invocando. É. Eu durmo, irmã. O meu marido fala que eu canto e invoco à noite, dormindo. Amém. Aleluia. Amém. 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 É isso. Amém. Jesus é nosso Senhor. E aí? E o Espírito, né? Como que a gente exercita o Espírito, né? Eu estava compartilhando com as irmãs anteriormente, né? Que o Espírito é um órgão, né? Como se fosse um órgão dentro de nós, é uma parte de nós. Né? Um músculo, quando a pessoa faz uma cirurgia, meu esposo fez uma cirurgia no joelho uma vez, ele ficou uns 15 dias sem poder pisar no chão. Né? E o músculo dele começou a atrofiar, começou a diminuir. Uma perna ficou maior e a outra ficou menor. E o nosso espírito, se nós não exercitarmos ele diariamente, ele começa a perder a função dele, né? Qual que é a função dele? É transbordar para a nossa alma, né? Para cumprir a vontade do Senhor nessa terra, né? Então, transbordar de que maneira? Como que a gente exercita o espírito? Lendo a palavra, invocando o nome do Senhor, orando, né? Por meio da comunhão, é a oração, né? É a conversa diária com o Senhor. É o tempo que a gente gasta na presença do Senhor, né? Muitas vezes, igual a irmã Carla falou, a gente joga tudo, Senhor, é isso, isso, aquilo, faz tudo isso pra mim, tchau. Fui. E não espera o Senhor responder, né? Por meio da intuição, o Senhor vai nos direcionando, só que o Senhor só vai nos direcionar se nós estivermos no Espírito, né? Se nós não estivermos exercitando o Espírito, né, diariamente lendo a palavra do Senhor, cantando e ouvindo hinos, né? Estamos junto com as irmãs, agora, por exemplo, nesse momento, nós estamos exercitando nosso espírito, né? Estamos aqui ouvindo o Senhor falar conosco. Então, é dessa forma que nós exercitamos e não deixamos esse órgão ficar atrofiado, né? E as nossas raízes no Senhor vai sendo aprofundadas e quando chegar no final do dia, nós vamos ficar inabaláveis, né? Mesmo diante de diversas situações que nós não queremos passar, né? Das dificuldades. Amém. Eu fico muito impressionada que o Senhor é tão maravilhoso que Ele permite situações que levam a Ele. Então, às vezes, a gente tem mania de reclamar. Puxa, Senhor, por que tanto sofrimento? Que isso, que é aquilo? Mas quando você olha para trás, você, puxa, quanto o Senhor aumentou dentro de nós, né? Quanto da vida de Deus aumentou na nossa alma, na nossa mente, na nossa vontade e emoção, pelo sofrimento que a gente passou. Porque o Senhor começa a cortar algumas coisas de nós e as coisas que a gente gostaria de fazer antes perdem o sabor. Né? Eu estava compartilhando com as irmãs que eu passei um ano passado inteiro e ainda continuo, agora eu aposentei. Mas eu estava trabalhando e cuidando dos meus pais que moram em outra cidade. Então eu estava trabalhando de segunda a quinta e lá com eles de sexta a domingo e trabalhando, cumprindo hora. Quantas vezes eu saí daqui de manhã, trabalhei 2 horas, fui lá para uma consulta, voltei para trabalhar mais tantas horas até as 10 horas da noite para cumprir meu horário. E aí o Senhor tirou de mim a minha vontade de fazer viagens. Sabe qual a vontade que eu mais tenho? Sabe pelo que eu tenho lutado ultimamente? Para estar em Brasília no final de semana para poder reunir com os irmãos. Olha que coisa, eu imagino que essa é a vontade do Senhor. E o Senhor já permeou a minha vontade com a vontade dele. Porque hoje eu luto para estar junto com aqueles que de puro coração invocam o Senhor. Porque o nosso viver normal da igreja não é só um viver familiar ou social, mas também um viver de reuniões. Na reunião nós vemos o Senhor sendo expresso de maneira plena.
em todos os membros do corpo. E isso nos fortalece. Ó, nos mostra que gente como a gente como nós quatro aqui, podemos ter experiências com o Senhor e temos experiências riquíssimas com o Senhor, que nos mantém longe da nossa mente, com aqueles pensamentos que você nem acredita que é seu, da nossa emoção, ai, que coisa mais frágil que é a nossa emoção, né? E das nossas vontades, que são só nossas, que não vão nos levar a lugar nenhum. Mas o Senhor, com todo amor, usa toda a situação para nos ganhar mais para Ele. E aí, quando a gente vê, a gente está até fazendo a vontade do Senhor mais, porque passamos por algum período de privação, ou de necessidade, ou de... Então, a gente não pode reclamar. Está difícil para todo mundo, porém, significa que o Senhor está completando a obra que Ele começou em nós. Então, nós precisamos olhar a Ele e para o reino e prosseguir sabendo que a tribulação é leve, é momentânea e produz eterno peso de glória. Aleluia. Então, nós precisamos prosseguir junto com aqueles que de puro coração invocam o Senhor. Sozinhos não há como triunfar. Nós somos edifício de Deus, somos lavoura de Deus. Isso falou no Alimento Diário de hoje, né? Que nós precisamos ter raízes profundas em Deus para a gente prosseguir olhando só para Ele. 1000 anos é muito tempo de festa, perto de 10 anos aqui sofrendo, mais 10, sei lá quanto tempo, o Senhor está voltando. O Senhor está com pressa, por isso que Ele está trabalhando em nós com mais pressa. Vamos falar sim, amém para o Senhor e só nos entregar. Invocar. Ó, quando eu estou pensando uns trem que eu não acredito que sou eu fico, ó, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Parecendo louca, mas louca pelo Senhor. Amém. Ó, eu queria pedir para a Patrícia e para a Lourdes e para a Thaís falarem as últimas palavras para as nossas amadas ouvintes, porque está acabando o nosso tempo, encorajando cada uma a prosseguir exercitando o espírito. Porque a alma, a gente nasceu exercitando, tá? Quando a gente chorou lá, quando a gente dá birra ou tá com fome e chora para mamar, já é a alma sendo exercitada. Aí, quando a gente descobre que tem um espírito, a gente precisa de exercitar ele mais para alcançar a alma que já tem, ó, é velha de casa. Como é que a gente faz? Senhor Jesus, amém. Amém. A forma mais simples que o Senhor nos deixou é invocando o nome do Senhor, né? Porque isso aí, em todo momento, em qualquer lugar, a gente pode invocar o nome do Senhor. E é a forma mais simples, realmente, da gente contatar o Senhor no nosso espírito, exercitar o nosso espírito e ir fortalecendo esse homem interior, né? E uma porção também que a gente tem recebido bastante é sobre a questão da palavra, né? Porque a questão da imersão na palavra. Então, todo momento que a gente puder pegar algum trecho da palavra, até eu tinha separado aqui o versículo de Jeremias, né? Que fala ali, achadas as tuas palavras, logo as comi. Então, quer dizer, pegar a palavra, pegar um versículo e ficar, né, ruminando aquela porção da palavra, ficar lembrando aquela porção da palavra durante o dia. Lembrando de algum hino, algum louvor, né? O Senhor, dependendo do dia, né? O momento, o Senhor traz, às vezes, a nossa lembrança, algum trecho de algum hino, e a gente começa a cantar. Então, eu vejo que, assim, são tudo formas bem, assim, espontâneas para nós exercitarmos o Espírito durante o dia. E conversando com o Senhor, né? Pedindo, né? O encabeçamento do Senhor, a direção do Senhor na nossa vida, para o Senhor nos guiar, né? E nos conduzir. Então, de fato, né, essa é a nossa maior necessidade, exercitar o espírito, até o Senhor voltar, o Senhor vai continuar falando, né, exercita o espírito, invoca o meu nome, né, ora a palavra, para que realmente o nosso espírito venha a ser mais e mais fortalecido e cada vez mais a gente possa negar a nossa vida da alma e fazer a vontade do Senhor. Amém. Aleluia, glória a Deus, né? Para mim, tudo começa a partir de invocar o nome do Senhor. Realmente, tudo começa aí, porque quando eu começo a invocar o nome do Senhor, aí eu tenho vontade de ler a palavra, eu tenho vontade de cantar com os hinos, né? Então, para mim, essa é a melhor receita. Eu falo que é a menor e mais eficaz oração que existe, é você invocar o nome do Senhor. Porque quando nós invocamos... Gente... É incrível, eu quero só contar o que aconteceu comigo esses dias. Eu estava assim, Senhor Jesus, me dá uma pessoa, né? Hoje eu quero orar com alguém, me dá uma pessoa.
Gente, eu vinha de Cuiabá embaixo de uma chuva, mas uma chuva. E eu ali naquela chuva, sabe? Naquele temporal, pedindo para o Senhor. Senhor, me dá uma pessoa. Encontrei uma moça lá na rua, né? E só tava ela no meio da chuva lá. Aí eu parei o carro e falei assim, quer uma carona? Ela, eu quero, eu quero. Aí o meu marido costuma falar que eu faço do carro isca, né? Eu dou carona para as pessoas e o pagamento é elas orarem comigo, sabe? E invocar o nome do Senhor. Aquela moça orou tão abundantemente, sabe? Então, para mim, tudo começa aí. O invocar, para mim, é como se você ligasse o carro. Dum, é o ponto de partida. Para mim, é ligar, é invocar o nome do Senhor. Aí eu prego o evangelho, aí eu tenho intrepidez, aí eu falo de noite também, meu marido fala que eu canto, que eu invoco, e para mim tudo se resume em invocar o nome do Senhor. Aí eu leio o livro, leio a Bíblia e assim eu vou. Jesus é o nosso Senhor. Irmãs, façam isso, dá certo mesmo. Com certeza. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Amém. Soltar o pino da granada, né, irmã? Soltar o pino. É isso. Irmãs, nós temos várias maneiras, né, de exercitar o espírito. A forma que eu costumo exercitar, né, eu tenho que dar... Eu estou sendo professora e dou aula em outra cidade. Então, eu tenho que pegar a van de manhã, antes das 6, né, e percorrer 60 quilômetros. Aí, até lá, eu não pego internet. Mas tem um irmão, que é da região de São Paulo, que manda para mim todos os dias os hinos, né? Então, antes eu tenho que acordar mais cedo, né? Então eu leio o alimento diário. Nós temos o alimento diário, que é um livro devocional, né? Que todos os dias tem uma palavra para nós, olha lá, o irmão está mostrando. Temos os hinos, né? Que nos levam ao Senhor. Nós temos o invocar o nome do Senhor, que é o início, né? De tudo, né? O início é invocar o nome do Senhor. Participar das reuniões, né? Nós temos as reuniões das mulheres, né? Reunião das irmãs, reunião de adolescentes na nossa localidade. Então, são formas de exercitar nosso espírito, né? Que é servindo ao Senhor. Quando a irmã Carla convidou, eu falei, eu não estou nem em Alto Floresta, estou aqui em Cuiabá, perto das irmãs aqui. E eu falei, meu Deus, não tenho nada, não tenho Senhor Jesus, como é que eu vou fazer com a internet? Mas o Senhor é que prepara todas as coisas, né? Então, encorajo as irmãs a usar essas ferramentas, né? Ler as literaturas que nós temos disponível, né? Da editora Árvore da Vida, né? E são esses incentivos as irmãs a continuar a exercitar o espírito, que o Senhor está próximo, né? E nós seremos vencedoras. Amém. Se vocês quiserem aprofundar no que nós falamos hoje, além de poderem ir no nosso canal do YouTube, tem uma playlist que chama Experiências Essenciais para Fundar Raízes em Deus. E a experiência número 1 é exercitar o espírito, estar no espírito. Então, vocês podem ouvir esse vídeo e podem ler o Alimento Diário, porque ontem falou justamente sobre como fugir da alma, né? O coração do homem é a alma mais a consciência. As 3 partes da alma mais a consciência. Então, nosso coração tem que ser do Senhor, né? Nós precisamos entregar o nosso coração para o Senhor e ali está tudo. Pode ir lá que tem. Então, eu queria agradecer as irmãs por terem recebido e atendido ao nosso convite. Creio que as irmãs do Mato Grosso estão muito felizes, porque foram muito bem representadas aqui essa noite. Essas 3 irmãs são cooperadoras nossas, estão sempre conosco, sendo aperfeiçoadas junto conosco, para que em suas localidades sejam aquelas que levem as outras irmãs a exercitarem seus dons até que eles se tornem ministério para a edificação do corpo de Cristo. Esse é o nosso serviço, edificar o corpo de Cristo. Então, eu queria agradecer vocês e convidar todas que estão aqui conosco a convidarem mais pessoas para verem esse vídeo que vai ficar gravado e estarem nas próximas lives. Essa foi só a primeira de 12. Então, tem muita experiência essencial aí pela frente e nós precisamos ter essas experiências, porque as experiências que nós temos, ninguém tira de nós. Então, nós precisamos aproveitar nossas raízes tendo experiências com Deus, que é vivo, que fala e está sempre disponível, porque Ele é cheio de amor e quer nos alcançar
e quer nos usar para alcançar outras pessoas. Então, que o Senhor nos abençoe, nos dê uma noite maravilhosa, uma semana em Cristo e muito tempo para ruminar e praticar essa experiência essencial. Aleluia, Jesus é o Senhor. Amadas, muito obrigada. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. 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 Muito obrigada. Amém. Amém. As necessidades e de vocês também, amadas, que estão aí conosco, viu? Amém. Conhece vocês e é capaz de suprir tudo. Amém. 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 Aleluia. Amém. Jesus é o Senhor. Tchau. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Amém. Amém.